você que tá acordando comigo, ou já tá super empolgado com o Rafael Buriti, ou tá num fuso horário do Pedro Lali, que agora são exatamente 11h56 da manhã. Bom dia a todos vocês, campeões, champions, como fala o Buriti. Champions. Não é o Buriti que fala champions. Ó, vamos ver quem acordou aqui, ó. Quem madrugou? Francisco Nunes, está presente em todas, tá aí. Lucas Ribeiro, bom dia, campeão também. Felipe. Bom dia, o Ex colaborando pro estresse de quarentena, né, da pessoa tendo que ficar aí sem dormir, insônia. Do trabalho de 12 horas. Bom dia, Felipe. O Felipe já não é bom dia, o Felipe tá no fuso Pedro Lali, sacanagem. Aí eu acho sacanagem. Bom dia, Yuri. Vamos ver quem mais tá no outro horário. Vitor, bom dia. O que eu fiz? Ó, que friaca aí, hein, gente? Porra, tá friaca, velho. Pra eu pôr gorro, pra esquentar as minhas orelhas, é porque tá frio esse negócio aqui. Mas Campinas acho que deve estar mais frio que São Paulo. Quantos graus tá aí, ô Buriti? Graus? Deixa eu conferir aqui na minha... Nossa, gente. 8 graus. 8 graus. 8? Aqui tá 7. Então tá mais frio ainda, hein? Mas já o inverno europeu é outra história. Hoje nós temos um convidado especial, antes da gente começar a entrar em algumas coisas aqui. A gente tem um convidado especial, como vocês podem ver aqui, né? Ele é motorista de caminhão. Mas é pela Autobahn. É um caminhão na Autobahn. Não, que isso, gente. Um amigo meu de longa data, um amigo mesmo de longa data, tá aqui com vocês. Senhor, por favor, fale seu nome, senhor, apesar de estar escrito na tagzinha aí, mas por favor, se apresente antes da gente dar os recados, por favor. Bom dia para todo mundo aí, né? Não tive a oportunidade de dar bom dia aí, mas meu nome é Pedro Lali, como é que é aqui? Aqui, ó. Isso. Exato, Pedro Lali, meu nome. Pedro, e Pedro, onde você está agora, às 11h56 da manhã? Exatamente agora são 12h03. Eu estou aqui o em Google Berlim. Tá errado, então. Tá errado? Tá errado, o Google tá falando 11. Mas e aí? Horário de verão. Eu tô aqui em Berlim, no quarto da minha casa aqui. E, no meio, assim, finalzinho do verão aqui, vamos dizer. Tivemos uma semana muito quente semana passada e agora a temperatura está começando a cair. Graças a Deus. Aí assistiu o isolamento ainda? Então, não como no Brasil, né? Porque aqui na Alemanha as coisas foram um pouco mais leves, né? E tem algumas restrições, né? Uso de máscara em transporte público, mas nas ruas tá bem tranquilo, assim, não, né? Agora a gente vai ver uma segunda onda agora prevista para outubro. Pode ser que mude alguma coisa. Então, algumas empresas estão em isolamento, né? Trabalhando de casa, assim, previsão até final do ano. Mas acho que o Brasil aí tem sofrido um pouco mais aí com a pandemia, né? O Lemes eu não mudo. Agora a gente vai ver uma perdendo. segunda onda agora prevista para outubro. Olha, a gente tá assistindo o Pedro em algum lugar, ó, que legal. Deve ser no Buriti. Apitou aqui, ó. Tá igualzinho do Brasil, Pedro. Não tem diferença nenhuma, cara, Berlim com o Brasil. Não sei de onde você tá vendo aí problema. Ó, mais bom dias aqui, ó. Bom dia, Fabiana. Ó, direto de Amsterdã. Olha lá, Pedro. Tem colegas Vizinho, aí. Tem vizinho. Vizinho. Legal, ó, legal. O Crairo, bom dia, de pijama com o X. Eu praticamente tô de pijama por baixo do moletom, cara. Eu acordei, lavei a cara, fiz um chá e vim. Ele não tem vergonha de assumir isso. Não. Bom dia, Diogo. Bom dia, Fernando. O Diogo, frio tá no coração do povo. Olha aí, ó. As amarguras aparecendo no Bom Dia UX. 11h03 em Dublin. Olha lá, o Fernando. Pô, tem uma galera aí da Europa também, hein? Bacana. É que esse programa aqui, ele encaixa certinho no horário europeu. Não no horário brasileiro. O horário brasileiro é só pros fuso rural do nosso amigo aqui do lado. E tem uma galera querendo conferir se você vai falar besteira aí. Então,
Olha que Pois é. sacanagem. O Buriti tá fazendo pressão em cima do Pedro, cara. Ó, o Felipe falou, ó, 28 graus em Lisboa, 11 da manhã, calorzinho bom. Porra, aí sim, hein? Olha lá, 28 em Lisboa é sacanagem. Não, aqui tá frio. Gente, recadinhos rápidos aqui pra vocês, não se esquecerem, entrem no nosso Telegram e também escutem os nossos podcasts do canal Design Team. Podcast já tá, agora está no penúltimo episódio do nosso tão dado nome carinhosamente Curso Cast, né? Apesar de não ser o curso, mas poderia ser, mas não é. Então, assim, tá lá no Spotify e essa sexta sai o último episódio desse grande módulo, tá? E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer dessa vida. Eu e o Buritino vamos ver o que a gente vai fazer. Se vai gravar mais, o que vocês acham? Manda pra gente o que vocês acham. Telegram. Setembro, evento, já tá vindo, tá aí. Eu fiquei sabendo que já tem até site a pedidos da galera. Tem até site, exatamente. O site já tá pronto, inclusive. Ontem eu gravei um vídeo teaser para o evento. Então, assim, se preparem que tá vindo um eventão aí que a gente não para, né? E eu daqui a pouco entro de férias do canal. Eu acho que isso vocês vão ver. Eu vou estar no máximo na próxima quarta-feira, né? Aí eu entro de férias. Aí o Buriti vai estar cheio de convidado aqui para vocês, viu, gente? Vai ser engraçado. Eu, pelo menos, vou Lembrando dormir. que a próxima quarta-feira a gente fala de novo da Europa aí, vamos ver se. Mas uma outra realidade. Portugal. Portugal, ora, pois. Vamos agora para a terra dos portugueses para falar um pouquinho sobre aquela Em região. setembro, quando você estiver de férias, o primeiro episódio é sobre vagas de júniors. Um debatezinho que teve semana passada, você lançou o Adote um Júnior. Tudo isso está atrelado a esse próximo Bom Dia UX que a gente vai conversar. Cadê? Cadê essas vagas de júnior? Aqui no Brasil, pelo menos. Cadê? Fala aí pra gente, onde é que tá? Mas, gente, vamos ao que interessa. O Pedro tá com fome porque ele não almoçou ainda. Ele tá pra almoçar. Pedro, Pode pedir o prato aí, cara. Eu tô comendo aqui meu a café. gente tá comendo, eu tô aqui com os meus biscoitos. Cara, Pedro, você faz o que hoje em Berlim? Bom, hoje, Hoje? exatamente. Hoje eu trabalho como Product Designer aqui em Berlim. Já trabalho aqui mais ou menos uns 5 anos. Vai completar 5 anos. Caramba, já, cara, 5 anos. Passa rápido, né, cara? Muito rápido. Passa muito rápido, E ainda eu me sinto um peixe fora d'água, essa é a grande verdade. Mas eu acho que o começo é difícil realmente aqui em Berlim, a mudança é muito grande, mas acho que me sinto bem melhor, assim, me sinto muito mais confortável depois de todo esse período, né? Tive algumas passagens aí, algumas startups aqui em Berlim, mas nesse momento eu estou focado em um projeto pessoal meu e tentando usar essa pandemia, esse momento de mudanças, para investir no meu conhecimento e tal, e quem sabe fazer algo pessoal dar certo, né? Então esse é o meu atual momento hoje em dia aqui em Berlim. Pô, que legal. Eu e o Pedro, nós trabalhamos juntos na Móvel, né? Nós éramos parte da mesma equipe. A gente trabalhou o quê? 2 anos e meio, se não me engano, juntos na Móvel, né? Até que eu saí do Móvel, você ainda ficou um tempinho, saiu depois e Exato. acho que você chegou a trabalhar na CIT e foi para Berlim, não é verdade? Eu saí da Móvel e fui para a IBM, É fiquei um verdade. tempo lá, e daí da IBM acabei indo para a CIT, e aí depois da CIT vim para Berlim. E com 2 Foi, pequenos, né? Tá aí com a esposa foi, e 2 filhos, né? foi, Então, exatamente. Foi quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui em Berlim, meu filho tinha acabado de nascer. Ele nasceu, os dois nasceram aí no Brasil, mas meu filho mais novo, ele tinha 20 dias quando eu peguei o avião. Então eu vi ele nascer, vim para cá, para Berlim. Ele tinha 20 dias. Depois de 6 meses, minha esposa veio com meus 2 filhos para cá. Então, foi um período bem complicado inicialmente. Eu imagino. Cara,
E interessante que antes da gente começar a conversar, vocês não sabem, mas em backstage a gente fez uns bullings aí entre nós três, né? E o Pedro, ele virou pra gente, ele falou sobre a síndrome do vira-lata. A gente começou a zoar, ele falou assim, cara, vocês param aí de ser vira-lata, viu? Eu falei, não, não é vira-lata, é bullying mesmo. E aí dentro disso, Pedro, cara, por que que você falou assim? Que você enxerga que a gente tem muito essa síndrome do vira-lata daqui pra aí? Por que que se sim, por quê? Sim. Bom, eu acredito que sim. E assim, eu já ouvia falar dessa síndrome do vira-lata quando eu estava aí no Brasil, né? E quando eu cheguei aqui na Europa, isso realmente se confirmou, vamos dizer assim, né? Porque primeiro começou de mim. Quando eu vim para Berlim, né? Eu vim com aquela expectativa, pô, Berlim, Europa, chegar lá, todo mundo vai top do top, não sei o quê. Aí eu vou chegar do Brasil, o, o caipira lá, entendeu? Então, mas quando eu cheguei aqui, eu vi completamente um outro cenário, né? Demorou, na verdade, para isso acabar sendo desmistificado, mas eu percebi assim que os brasileiros em geral são muito competentes, tanto quanto os profissionais da Europa. E a gente sente isso que nós não falamos bem inglês, nós não temos um ensino bom, nós não temos experiência, nós enfim, tem vários fatores que acaba fazendo com que a gente se sinta esse esse vira-lata, né? E eu vejo aqui, durante todo esse meu período na carreira, durante esses 5 anos, que os melhores profissionais que eu já trabalhei até hoje, por incrível que pareça, são os brasileiros, assim, tanto na parte de desenvolvimento, quanto na parte de design, de criatividade. Os brasileiros, assim, claro, né, tem as exceções, né, mas de modo geral, os brasileiros são muito bons tecnicamente, são pessoas que acabam, você pode confiar na pessoa, no profissional, eles conseguem adaptar a diferentes situações, né? Coisa que talvez eu vejo os europeus assim, eles têm essa dificuldade de adaptação, de Era isso que eu ia perguntar. Você vê que é diferente nesse aspecto, porque a gente tem um jeito de fazer o nosso trabalho diferente do deles, porque a gente se propõe diferente, e você enxerga isso positivo. sim, sem dúvida. Eu acredito, assim, o que eu vejo eles são os profissionais, os brasileiros, eles são muito, como que eu posso dizer, pau para toda a obra, vamos dizer assim. E se o brasileiro falar que, eu vou entregar isso tal dia, vai entregar tal dia. Ou, vamos fazer tal coisa? Vamos, pode contar comigo, o que precisa ser feito, faz. Eu percebo que o europeu, eu não fui contratado para isso, ou isso não está no meu escopo, entendeu? Eu percebo que os europeus não têm essa flexibilidade que o brasileiro tem, né? Mas você vê, eu falo isso porque a gente ouve muito sobre isso, né? O tempo que eu trabalhei na Embraer, a Embraer tem várias filiais no mundo e tal, e em Portugal especificamente, né? Não na Alemanha, mas ela tem no interior uma fábrica lá, uma área de manutenção, e a reclamação Uhum. dos brasileiros que abriram a fábrica lá, porque os gestores eram brasileiros lá, né? E os funcionários que eram portugueses, é que os funcionários eram muito assim: olha, você me contratou como função X. Exato. Eu não vou pegar minha cadeira e andar um pouquinho para a esquerda e fazer esse outro negócio que você está pedindo. E aí o Exato. brasileiro considerava isso errado, mas a impressão que eu tinha é que o povo em si, o português ali em volta, encontrava nisso a maior naturalidade do mundo. E aí pergunta para você assim, o empregador alemão aí de Berlim, ele vê isso como vantagem, como algo interessante, ou eles estranham também esse... Porque eu já ouvi de gente falando, por exemplo, da Inglaterra, que o líder achava estranho o designer brasileiro querer fazer tudo, sabe? Eles Sim. estranham um pouco. Como é que você vê isso? O empregador, ele vê com bons olhos? Olha, eu acho que depende muito da empresa, né? Eu tive experiências em startup, principalmente em early stage. Então, em early stage, cara, esse tipo de profissional é muito valorizado. Daquele cara que, pô, precisa fazer isso, vamos fazer. Não tem grana
entendeu? Então, se você está numa startup nesse nível, esse tipo de profissional é muito valorizado. Então, é, o brasileiro acaba se destacando nesse meio. Agora, se você vai para uma empresa super tradicional, uma empresa alemã, que tem os processos tudo muito bem definidos, cada um dentro do seu quadrado, e tem que acontecer daquela maneira, talvez se você sai da linha, sai do seu quadrado, ou faz o que não está combinado ali, talvez isso possa soar estranho, entendeu? Então Entendi. eu vejo dessa maneira, sabe? É, Mas pode ser um depende mesmo diferencial, né, para você ser chamado para ir, por exemplo. Sim, com certeza, com certeza. Eu vejo também características muito parecidas em indianos, né? Indianos também tem uma característica muito assim. Que mais? O latino, em geral, é assim? O latino em geral. Eu acho que na verdade, o meu raio-x assim, é pessoas que vêm de países subdesenvolvidos. Ele tem essa capacidade de se adaptar, entendeu? Ele precisa ter essa flexibilidade em determinadas situações para poder, sei lá, trabalhar, sobressair no trabalho, etc, né? Mas será Então, que eu isso está percebo isso. relacionado até essa vira-lata que você falou, né? De, puta, eu tenho que fazer tudo porque como eu venho de um país menor, eu Eu preciso tenho que mostrar provar, né? serviço. É. Será que a Eu tenho que gente se provar coloca meu isso, né? valor. É. Assim, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Por exemplo, o que eu vejo é que as classes sociais no Brasil são muito diferentes, né? Ou você é muito pobre Passadas, ou né? você é Sim. É. muito rico. Então, para Existe você um sair, abismo muito grande, né? exato. Então, para você sair da base ali, né? Dessa classe social para ir para outra, você precisa acredita-se que você precisa trabalhar muito, que você precisa se esforçar muito, que você precisa aceitar muitas coisas para você estar lá, entendeu? Então a gente tem essa característica, essa visão de que a gente tem que ralar muito se a gente quiser ser bem sucedido, crescer socialmente, etc, etc. Aqui na Europa, principalmente aqui na Alemanha, as classes elas são mais flats, né? É. A diferença social é Mais menor, achatado que ele é. mais achatada, exato. Então, o que acontece? Às vezes, você não precisa se esforçar muito para estar aqui, e mesmo você estando aqui, na classe mais alta, você não ganha muito mais, entendeu? Você não E vai ter um salário muito maior. Às vezes você tem até mais responsabilidades, mais, entendeu? Então as pessoas elas são mais acomodadas, elas não são tão ambiciosas profissionalmente, é entendeu? porque isso não move tanto, né? Não é um diferenciador tão da vida delas. Eu ia até te perguntar se Exato. você tem noção, assim, startups talvez seja diferente essa questão dos salários, né? Mas a gente também ouve muito isso, né? Que diretores e boards em geral não ganham uma diferença tão grande de um analista, de um técnico ali. Exatamente. Você tem, às vezes, Exatamente. chutando valores, tá? Mas às vezes um gerente ganhando 30, 40 mil e o técnico ganhando 20, 20 e poucos. Exatamente. Não é uma coisa É, tão. Isso você vê. exatamente. Então, eu percebo que o europeu ele valoriza muito mais ter um cargo ali mediano, que você não vai ter tanta responsabilidade, e ao mesmo tempo você consegue ter mais qualidade de vida, tranquilidade, você não vai se estressar tanto, você consegue viajar, você consegue aproveitar outras coisas, entendeu? Então, isso é o que eu percebo, né? Claro, que Sim. tudo isso é meu ponto de vista e, Não, claro. enfim. E a gente falou de salários, mas é interessante a gente trazer um panorama também, né? Assim, qual é a média Sim. salarial de um líder, por exemplo, de design, de um sênior, de um pleno? Você tem um parâmetro para Uhum. passar para a gente? Eu, antes de começar a live aqui, eu dei uma pesquisada mais ou menos especificamente em Berlim, né? Até trouxe aqui algumas anotações, né? A gente nem combinou É, as perguntas, hein? hã? A Não, gente acho que nem Cara, combinou. O Buriti me encaminhou uma pergunta aí, acho que de um dos ouvintes, aí eu já me antecipei. Mas, então, a média, eu procurei naquele, esqueci o Pay alguma coisa. É um site bem reconhecido no esquema de média salarial em todo o mundo. Inclusive, quando estava vindo para Berlim, eu Você pesquisou aí. pesquisei, eu acabei pesquisando o meu salário nesse site para poder negociar e ver mais ou menos como que estava, né?
Berlim especificamente, um UX designer mediano, assim, varia entre 45 mil euros a 65 mil euros no Por ano, ano. né? A gente, por ano, exatamente. A gente aqui fala salários baseados no período de No um ano, né? Então, se você está chegando aqui em Berlim, está começando na carreira e tal, você vai 45 ali, né? E ao longo da sua carreira desenvolvendo, você vai chegar até os 65, mais ou menos, né? Mas é importante falar que se você, por exemplo, vem aqui para a Alemanha para trabalhar, se você vem, por exemplo, com o Blue Card, né, que a permissão, o visto de permissão de trabalho qualificado aqui na Alemanha, o Blue Card ele não permite que você ganhe abaixo de, se eu não me engano, 50 mil euros, né? Então, se você conseguir negociar o sponsor do Blue Card com o empregador que está te trazendo para cá, você já consegue entrar no mercado aqui ganhando já pelo menos 50k. E só alinhando, né, porque esse Blue Card que você falou, de qualificado, é aquela coisa que a empresa tem que se responsabilizar, Exato. dizendo que está trazendo alguém porque ela não encontrou no mercado alguém com aquela qualidade, né? Exatamente. Tem algumas regras aí para encaixar, né? E realmente, a empresa fica responsável pelo profissional. Se eu não me engano, é um período de 2 anos, você fica atrelado à empresa, né? Então, a empresa tem que te dar todo o suporte necessário para você estar aqui. Depois dos 2 anos, você acaba desvinculando disso e você pode trabalhar como freelancer, trabalhar em outras empresas, procurar até mesmo trocar de profissão se você achar que é válido, né? E, bom, aí seguindo mais ou menos na faixa de salário aqui, né? E aí um product designer varia entre 50k a 70k, né? Claro que vai variar aí da senioridade, etc. Já um líder também, 55 a 75k, né? Então, mais ou menos essa Você tem uma ideia da média para se viver, assim, salário médio aí? Eles têm uma visão de salário mínimo aí na Alemanha? Tem um salário mínimo que, se eu não me engano, gira acho que em torno de 10 a 11 euros a hora, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Mas em Berlim especificamente, o custo de vida é muito baixo, né? O custo de vida de Berlim ele é muito baixo em relação às capitais europeias, né? Então, você com um salário desse, você consegue, assim, qualquer um dos salários, assim, até mesmo de um designer júnior que vai ganhar 45, 50k, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa aqui, né? Você consegue alugar um bom apartamento, você consegue ter lazer, fazer tudo o que você gostaria de fazer. Claro, né? Você não vai ter luxo, né? Você não vai ter alguns luxos, obviamente, mas você vai ter uma Até qualidade aí de você não vida tinha aqui excelente. no Brasil também, né? Então. Exatamente, entendeu? Então. Você falou, eu achei uma coisa interessante, né? O Rodrigo introduziu dizendo que você foi com a família logo depois, né? 6 meses você levou os pequenos, sua esposa. Sim. Isso é uma realidade totalmente diferente de alguém que vai sozinho, na cara e na coragem ali. Então tem um peso diferente. Se você tomou essa decisão, né? Tinha algumas coisas que poderiam dificultar, envolver nisso. E aí você citou também no começo que, puta, você ainda se sente um peixe fora d'água, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa questão, eu entendo que tem a ver com cultura, né? Como é que foi para você levar a família? Como é que é a sua esposa estar aí? Os seus filhos, eles estudam? E por que você se sente um peixe fora d'água ainda? Bom, primeira coisa, questão do se sentir um peixe fora d'água. Primeiro que aqui é um país, a cultura é muito diferente da nossa, né? Ela é muito diferente. O alemão, ele tem as suas características mundialmente reconhecidas. Aí é um povo mais frio, eles são muito mais diretos. Às vezes a gente interpreta que eles são grosseiros, mas a gente, entendeu? Por esse motivo, acho que esse é um dos motivos que eu me sinto um peixe fora d'água. Outra coisa é que, assim, o meu nível de alemão é o básico do básico do básico.
eu não trabalho com alemão, eu trabalho com a língua inglesa, né? Então, você não dominar a língua local, isso acaba sendo um problema, entendeu? Apesar que Berlim é uma cidade muito internacional, você praticamente consegue viver perfeitamente só Sem com falar com um inglês. alemão. Sem falar com um alemão. Não, até falando com alemão, porque os alemães, em geral, eles falam muito bem inglês. Às vezes você vai na caixa, no supermercado, o atendente lá no caixa, ele fala inglês perfeitamente. Às vezes melhor que você, inclusive. Então é muito comum aqui em Berlim. Claro que se você for numa cidadezinha lá, numa vila medieval no sul da Alemanha, você vai ter problemas, né, com o inglês. Então, acho que a língua é algo que eu me sinto um peixe fora d'água. A questão do clima, né? A questão do clima é algo que pesa bastante. E, e qual que era a outra pergunta que você tinha feito sobre a minha família, né? Como que Família, minha família isso. é. Bom, realmente a minha esposa veio depois de 6 meses para cá, junto com os meus filhos, quando a gente já estava tudo, quando eu já tinha organizado mais ou menos tudo aqui. Hoje meus filhos vão na escola alemã, falam alemão fluentemente, assim. A minha esposa também fala alemão. Então isso acaba dando mais segurança, mais estabilidade para a gente aqui, né? E então esses fatores acabam ajudando de fato, né? Que E legal. uma outra E pergunta, Lemes, sobre o que ele falou do product. Você reparou que ele separou os salários de UX e product aí? é verdade, depois eu tenho uma pergunta sobre essas relações, mas por que é separado? Vai, manda a sua, Buriti. Assim, a gente sabe, né, Lemes? A gente tem a noção da diferença que fora do Brasil se dá a esses nomes. Aqui no Brasil a gente sabe que não tem essa diferenciação tão clara, né? Eu até brinco que o Product Design aqui é uma desculpa para pagar um UX UI, né? Mas fora daqui a gente sabe que eles encaram de forma diferente. No Vale é o de um jeito, né? Lá nos Estados Unidos. E aí, para você, o Product Design e o UX, qual a diferença de um para o outro? E por que que um, teoricamente, ganha menos que o outro? Bom, vamos lá. Essa onda antes era UX UI designer, depois se tornou product designer. Essa onda de se transformar para product designer, eu acabei vivendo aqui. Então eu não sei exatamente como que é no Brasil, né? E nem queira saber. Mas, Nem queira saber, cara. mas no meu ponto de vista, cara, para mim é tudo a mesma coisa, assim, tipo, acaba sendo tudo. Existe algumas peculiaridades, assim, existe vários artigos na internet que falam sobre isso, mas na minha opinião é quase a mesma coisa, né? Talvez a análise que eu faça é que o UX e UI designer é realmente mais focado no usuário e tal. Agora, o product designer ele tem um pezinho ali no business, tem um pezinho ali na tecnologia, mas eu acho que também um UX UI designer também faz a mesma coisa, entendeu? Então, eu vejo só como mais uma nomenclatura no mercado aí, né? Mas existe de times terem os dois papéis? Bom, nas empresas que eu já passei, não, não, Ah, não. porque eu vi, por exemplo, eu tenho um amigo que tá na Áustria, e ele falou que quando você vira um product design, é como se você subisse de nível. Então, enquanto você é um UX UI, você tá num nível bem interface, e quando você vira um product, é promoção, e aí você olha para Aham, estratégia. Em Berlim também sim. tem essa característica. Então, eu acho que depende muito da empresa, sabe? Depende Então, muito da empresa, como tá organizado os times, a estrutura, como que é a career path da empresa, etc, né? Eu sei que empresas um pouco maiores, assim, tem bastante empresas de tecnologia grandes aqui em Berlim, e eles eles conseguem dividir mais, por exemplo, você é focado mais em research, você é mais focado em UI, você é o cara focado no design system, entendeu? Você vai conseguir ter mais essa divisão, né? Que vai conseguir permitir que o designer vai focar apenas numa área ali, né? Mas quando se trata de uma startup, cara, às vezes você vai ter que fazer de tudo, você vai ter que ser um generalista ali, entendeu? Então aí a uhum, nomenclatura acaba sendo só sumindo, né? mais sumindo, exatamente, né?
E Então, quais são eu queria saber de você quais são os pontos positivos de ser um designer em Berlim e quais são os desafios, para não falar assim, os negativos, mas é bom a gente levar para os desafios de ser um designer em Berlim. Traz pra gente esses dois olha, lados. a questão falando de Berlim, né? Eu acho que o ponto positivo é, cara, que em Berlim aqui, as coisas acontecem assim, eu me sinto no centro assim das coisas, entendeu? Por exemplo, rola muito evento aqui, as coisas aqui agitam um pouco mais, assim, né? Muito evento, muito meetup, muita coisa acontece aqui, principalmente de design. Tipo, Berlim é uma cidade que consome muita cultura, obviamente, e isso acaba, o design acaba entrando nesse balaio aí também, então você consegue ter bastante coisas relacionadas ao design aqui em Berlim, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Outra coisa que eu acho bastante positivo é você poder, assim, não sei se é um ponto positivo, mas você poder trabalhar em inglês, né? Você poder se comunicar em inglês, praticar o seu inglês a todo momento e isso, assim, isso abriu realmente o meu leque, assim, né, de possibilidades, sabe? Então você acaba se lidando com pessoas de diferentes culturas e isso acaba agregando muito, sabe? Então isso que eu acho bastante positivo de trabalhar aqui. Ponto negativo é que assim, principalmente aqui em Berlim falando, que eu acho que os alemães eles são muito metódicos, assim, sabe? A questão é difícil às vezes. É muito difícil trabalhar com os alemães. Eles são extremamente metódicos. É difícil você receber um elogio deles, sabe? É muito difícil. É muito. Sempre tem. Eles criticam muito, eles sempre são muito diretos ao ponto. Às vezes é bom, mas às vezes acaba ferindo. Quando você. Designer tem muito esse ego, né? Tal. E quando esse Feedback, né? ego. Eu Exato. quero me dar um feedback positivo na vida. Exatamente. Então, isso você tem que ter muito. Não sei, você tem que estar sempre no alto astral para não deixar isso influenciar, sabe? Espiritualmente elevado. Exato. E então essa coisa de ser muito metódico, essa coisa, eles valorizam extremamente, assim, muito a questão do processo, às vezes muito mais do que o resultado final, entendeu? Eles querem saber qual que é o seu processo, não querem saber qual que é o resultado final, assim, sabe? Então, por exemplo, as entrevistas de emprego aqui é extremamente focada em processo. Qual que é o seu processo? Por que, que você tomou essa decisão? O que, que você teria feito de diferente? Blá, blá, blá. Sabe? Eles não querem ver o resultado final, eles querem saber quais são, como que você chegou lá, né? E eu acho que isso talvez no Brasil, talvez, não sei, faz tempo que eu não tenho tanto contato com o mercado brasileiro, mas talvez isso seja um pouco diferente no Brasil. Eu vou te falar que eu até entendo, cara, porque quando a gente fala de empresas diferentes, você perguntar o processo, é mais fácil saber se ele conseguiria lidar com a sua realidade do que uma entrega final, porque a entrega final pode ter sido sorte, né? Pode ter dado Sim, sorte de chegar E aí o cara entendendo o seu processo e fala assim, ah, beleza, faz sentido aqui, né? Mas é sim, legal você Não, e é entender que eles interessante, focam Buriti. no que você sabe de fato, né? É. sim, E não tem um desespero do lucro, né? Não tem um desespero do lucro, né? Que aí eu acho que vem da característica de um mercado emergente, né? Ou subdesenvolvido, como o Pedro falou, né? Que é lucro, lucro. Não, cara, vai com calma, o lucro vai vir de algum jeito, porque eu tenho um amigo, aí esse mesmo amigo da Áustria, ele fala assim, os caras não estão dando dinheiro, mas não estão preocupados com isso. Então pode ser um modelo, né, de racional diferente, né, do que a gente tem aqui. mas Sempre- eu não sei se eu concordo 100% com você, né? Porque quando você está Não, dentro de tudo uma bem. startup. Não, deixa eu só me justificar aqui. Porque quando você está dentro de uma startup, você precisa fazer. E a startup está no início, você precisa gerar resultado. A startup precisa se validar, a startup precisa encontrar o famoso market fit. Então, é pauleira. Então, Agora, se você está numa empresa mais sólida, tal, que já o lucro já está, né? Talvez isso já tenha um ritmo de trabalho um pouco mais cadenciado, você consegue aplicar metodologias de design do início ao fim, com mais
planejamento e etc, etc, né? Então, eu acho que tudo depende do estilo da empresa que você está trabalhando, né? Eu toquei nesse ponto porque é interessante, porque assim, se a empresa é tão preocupada com o processo, é porque ela tem tempo para passar pelos processos, né, e não quer pular etapa. Aqui no Brasil, Aham, pula etapa, dane-se etapa, porque a gente quer saber do dinheiro. Não, ó, sim. precisa de processo assim, cadenciado, uma semana para fazer um design. Não, dane-se isso. Eu quero que você entrega, né? Muda, A minha leitura, Lemes, é que é o perfil deles mesmo com esse é, foco é o de, perfil. de não ser generalista, eles não são muito generalistas, eles não são muito Né? pau pra toda a obra, então eles precisam entender se você se encaixa no processo deles, né? Eles não conseguem ter Exato. essa visão além do é uma leitura, né? De visão além do Estratégia. alcance ali não, putz, se esse cara estiver aqui, será que ele vai conseguir dar um jeito de fazer funcionar isso aqui? Ele não quer saber isso, porque ele nem consegue vislumbrar isso. Para ele Sim. se a pessoa consegue se encaixar no processo que eu tenho, eu vejo muito nesse aspecto. Eu não vou É, mais mudar para Berlim. Mas eu percebo o seguinte, assim, na entrevista, as entrevistas aqui são extremamente rigorosas, vamos dizer assim. O cara quer saber seu processo. Aí na segunda etapa você vai ter lá os whiteboard challenge para saber se você consegue resolver a coisa lá na hora e aplicar a metodologia do processo. Só que a partir do momento que você é contratado, estou falando de uma startup, né, que eu tenho mais experiência. A partir do momento que você é contratado, você tem um deadline ali para cumprir e os desenvolvedores estão parados esperando o design, Vai, aí, né? cara, aí vai, entendeu? Shoot the Então tem process. muito isso. E tem muito isso aqui também, entendeu? Não. Vamos fazer um research aqui, vamos criar uma persona aqui. Não, cara, vamos mandar pau, vamos Agora colocar eu vou, no ar, a gente testa. agora eu vou mudar para Berlim. Beleza. Esse é o meu ambiente. Mas aí tem que ser para startup. É, exato. Para startup isso funciona, né? Então, vamos mandar pau, vamos colocar o MVP no ar, vamos testar, ver e tal. Não, que fazer persona não, vamos não. Entendeu? Tem muito isso aqui, né? Então, às vezes a gente fica achando, Berlim é um mercado muito mais não sei o quê. Não, cara. Não tem Vamos, isso. vamos para as perguntas que apareceram ali. Ó, já Sim. apareceu aqui, ó. O Clairo falou que, ó, esse de Júnior não vai perder, viu, Buriti? Então se É o prepara Boot aí, UX. cara. Eu É o tô Buriti preparado. UX. É. Aí, o Pedro, o próprio Clairo perguntou aqui: qual é o diferencial do brasileiro para o europeu? Tu já deu Sim. uma visão aí, mas complementa aí se tiver alguma coisa. Eu acho que o brasileiro, cara, essa questão da flexibilidade, da criatividade, de dar o jeitinho, de se adaptar. Eu acho que isso é uma característica muito forte do brasileiro, sabe? Como eu falei, pode ser positivo em alguns cenários, alguns contextos, mas pode ser negativos em outros, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença que eu faço entre o brasileiro e o europeu. Ah, boa. Ó, o Rick, só pra se exibir falando que ele já foi pra Berlim, mas Berlim é legal mesmo, eu adoro. Capital do mundo, mundial do street art. Só pra falar que foi pra Berlim, gente. Ei, exibido. O Rodrigo, uma pergunta para o Pedro antes. Você falou dessa diferencial do brasileiro. Alguns anos atrás, né, o Canadá e alguns outros países contratavam muito o brasileiro com a visão de que a gente era muito bom visualmente. Então a Sim. gente, É. criativamente, era muito forte. Você vê Aham. que isso aí na Europa tem isso ou você não é só enxergado como entregador de tela? Eu acho que isso não é uma visão que os europeus, os alemães têm sobre os brasileiros, mas é algo que eu vejo, que os brasileiros ele têm um, um skill diferenciado na parte visual, né? Eu enxergo isso, né? O brasileiro, questão de visual, realmente ele se destaca, porque assim, apesar que aqui na Alemanha tem algumas escolas de design muito famosas, a Bauhaus, etc. De modo geral, eu vejo o design alemão bem, principalmente digital, né? Que a gente está trabalhando muito, eu vejo muito, muito ruim parte visual, assim. O design alemão é bem ruim, né? Então, eu percebo que os brasileiros têm essa pegada mais é diferente, é diferente. Legal. Ó, outra pergunta aqui do Felipe. Queria saber do Pedro se é uma prática das empresas na Alemanha oferecer sponsorship para fazer pessoas de fora
para trazer pessoas de fora para trabalhar? Sim. Bom, o que acontece aqui é que, assim, existe o mercado, na Alemanha, existe muita falta de mão de obra, né? Não só na área de tecnologia, como todas as outras áreas, né? Do tipo, na educação, na saúde, existe essa carência de mão de obra. Hoje é um gargalo na economia alemã a mão de obra, né? Então, a Alemanha importa muitos trabalhadores de fora, né? Então, na área de tecnologia, as empresas vão, porque assim, na área de tecnologia você consegue trabalhar com inglês, você não precisa falar alemão e tal. Então, as empresas de tecnologia procuram profissionais de outras áreas, né, de outros países, né? Existiam alguns critérios, algumas leis que você tem que procurar dentro da Alemanha, depois dentro da União Europeia, depois no mundo inteiro, né? Então eles vão seguindo esses passos. Se não encontrar dentro da Alemanha um profissional que seja adequado ao perfil que você está procurando, eles vão procurar na União Europeia e assim por diante, fora do país, fora da União Europeia e outros países. E aí com isso eles têm que te ajudar com tudo, né? Com um visto, ajuda com custo de transporte. Então a empresa sim ajuda, né, nesse sentido, você inclusive se integrar no país, na cidade, etc. E o governo alemão tem também programas que ajudam esses trabalhadores imigrantes a se integrar na sociedade, aprender a língua. Existem cursos, por exemplo, a minha esposa, ela fez um curso de integração onde ela aprendeu sobre política, história da Alemanha, como escrever uma carta para, sei lá, para o vizinho, como, entendeu? Todo esse tipo de apoio tem, né? Então, isso que é legal, assim, daqui. Ou seja, se a pessoa se aplicar para uma vaga aí na Alemanha e for chamada para uma entrevista, há uma grande chance dessa empresa estar disposta a pagar esse sponsorship. Exatamente, exatamente. Eles costumam botar isso na vaga, não? Dizer que fazem o... Olha, algumas empresas sim, outras empresas não, mas é questão tudo de negociação, né? Tudo é questão de tipo, se a empresa já está procurando profissional fora, já está meio que implícito que ela vai te ajudar com tudo ali, né? Mesmo porque a maioria das vezes a pessoa ali que está sendo entrevistada, está no processo seletivo, ela não vai falar alemão. E às vezes para você alugar um apartamento aqui, para você fazer toda a burocracia aqui, você precisa dominar a língua. Então a empresa obrigatoriamente vai ter que te dar um suporte ali inicial, entendeu? Legal. O Rick ainda comentou, é um absurdo perceber essa discrepância de salário, né? Um designer mediano, como o Pedro falou, ganha mais do que qualquer gerente no Brasil, quando a gente converte de euro para real, claramente, né? Mas é difícil fazer essa conversão, porque É. o profissional no Brasil, ele vai estar gastando em real, né? Então é difícil fazer essa conversão. Se você converter, realmente vai ser diferente, né? Veio uma pergunta do Francisco, Pedro. Bom dia, Pedro. Qual foi o fator que você considerou essencial no início da sua carreira internacional? Experiência, idioma? Conta pra gente. Sem dúvida nenhuma, o idioma. Assim, você dominar o inglês é muito mais importante do que qualquer tipo de experiência, qualquer tipo de qualquer coisa, né? Então, o idioma é fundamental, assim. Foi algo muito crucial, assim, para mim, né? Até hoje, assim, você saber se comunicar com um developer, você saber argumentar por que você tomou aquele tipo de decisão, você defender a sua ideia, você apresentar o seu design de maneira segura então isso você dominar a língua de maneira de maneira adequada é super importante, assim. Até porque, né, a gente como designer, a gente fala com muitas pessoas, né? Então, desde o usuário até os stakeholders internos. Então, você conseguir se comunicar, talvez não na mesma fluência que você está em português, obviamente, mas conseguir expressar suas ideias, né, de uma forma boa é o desafio, né?
Eu acho que, assim, esse é um grande desafio, porque às vezes você está numa mesa de reunião com um nativo inglês. O cara tem muito mais argumentos, muito mais, como eu posso dizer, bala Capacidade de se debaixo, expressar. capacidade de se expressar. E você tem que argumentar com o cara, entendeu? E você tem que articular. Então, assim, eu acho que isso é a maior dificuldade, assim, é o grande desafio, né? E você conseguir influenciar pessoas e do outro lado as pessoas podem ser um nativo inglês. Então, isso realmente é um grande desafio. Pacta, né? É. Ó, o Clécio mandou aqui, ó. Lemes hoje presente só em corpo. Não, não é só hoje, não, Clécio. É toda quarta-feira. Não, não se engane. Ó, o Tos, bom dia, jovens. Tos que na live passada tava aqui com a gente, acordou cedo, hoje chegou atrasado, né, Tos? Que vergonha, cara. Ó, o Diogo também tem aí em Berlim a AJ Smart, a agência favorita do Buriti. É sua vizinha, não é, Pedro? Você que tava zoando, falando que era sua vizinha, não é? Realmente, ela é minha vizinha aqui, cara. Ela, ela é aqui de Berlim, assim. Chuta, chuta o Inclusive, já povo. Já fez chuto o curso povo. lá, né? Já fez curso lá. Que jeito, cara. Um curso lá é $6.000 um final de semana, cara. Sem chance. É mais Ah fácil lá, ficar Beto. lendo os livrinhos. É mais fácil ficar lendo os livrinhos deles aí. Tem no Brasil coisa assim também, hein? Só para dizer, hein? Eu Ó, sem sei, eu sei. cutucar ninguém, ó, o Crário mandou aqui outra. Como surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha? Houve uma proposta que te levou ou foi na coragem, Pedro? Foi uma proposta, cara, foi muito engraçado como eu vim parar aqui na Alemanha, assim. Eu não tinha nenhuma pretensão de morar fora. Minha esposa estava grávida de 3 meses, eu estava trabalhando na IBM na época, e um amigo, eu trabalhei com um amigo na IBM, e ele estava vindo para Berlim, e a gente tinha um projeto paralelo, que é esse projeto que eu trabalho hoje. Nós tínhamos esse projeto paralelo acontecendo, e E ele um dia chegou e falou, ó, desculpa, mas a gente vai ter que parar nosso projeto aí, não vai dar mais pra gente seguir. Eu falei, pô, mas por quê? Tô indo tão bem e tal. Ele falou, ó, porque eu tô indo morar pra Berlim. Tô recebendo uma proposta de trabalho e tal, tal, tal. Tô indo pra lá. Aí eu falei, pô, beleza, né? Tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, mas eu quero levar você pra lá também. O cara que me entrevistou, a empresa que me entrevistou, falou que tem uma vaga de designer e eu te indiquei e eu quero que você vá lá. Eu falei, não, cara, imagina, não tenho nem pretensão nenhuma, pô. Não, ele falou, ó, me dá seu currículo aí, traduz seu currículo e me manda. E aí, eu, sem pretensão nenhuma, traduzi meu currículo, mandei e fiz a entrevista, fiz o processo e recebi a proposta. Foi muito simples o meu processo, foi bem tranquilo. Eu recebi a proposta, eles ajudavam com tudo inicialmente, né, ajuda de custo inicial. E eu achei, bom, acho que é uma oportunidade aí que caiu no colo que eu não vou poder desperdiçar. E aí eu vim. E aí eu vim. Então, Na foi cara e na mesmo uma coragem. proposta. Foi na cara e na coragem. Foi na cara e na coragem. Muito bom, cara. Ó, o Fernando perguntou, como são as oportunidades para os iniciantes na área em Berlim? E brasileiros, vamos falar assim, né? Vamos lá então. É, eu acho que também precisa esse movimento de eu adote um júnior, precisa também acontecer aqui na Alemanha. No mundo. No mundo, eu acho, realmente precisa acontecer, né? E eu vejo assim, se você entrar no LinkedIn, né, eu vejo algumas perguntas aqui, como podemos ver as vagas para a Alemanha. No LinkedIn, se você colocar lá Berlim, designer, UX UI designer e tal, ele vai listar lá. Existe uma infinidade de vagas. E eu acho que a questão de um júnior, respondendo a pergunta, eu acho que você conseguir dominar a língua, né? Você ter o domínio do inglês, que isso é fundamental, né? E você ter um portfólio ali, alguma coisa assim e tal, acho que você consegue uma vaga tranquilamente, assim. Eu não sei dizer muito bem como são as vagas para júnior e tal, mas eu acredito que não é talvez muito diferente no Brasil, né? Só a questão da língua. Se você Sim. estiver dominando a língua, A tendência, porque eu vejo, assim, como eles têm que procurar alguém que eles não encontram, talvez júnior seja menos a procura, né? Menor a procura, porque deveria ter mais é, júniores aí, né? Eles deveriam sim. correr mais atrás de especialistas, deveriam. Uhum.
Ó, a pergunta do Tos é interessante. Ele fala assim: tem uns amigos que estão aí e reclamaram de alguns preconceitos. Como foi isso pra você? Olha, é verdade, assim, existe algum tipo de preconceito. Eu nunca vivenciei nada de preconceito, assim, explicitamente. Mesmo porque eu sou branco, sou caucasiano, então as pessoas, à primeira vista, me consideram como um europeu, né? Então, eu nunca sofri nada, assim, nunca. Mas existe, eu já vi pessoas que reclamaram, existe sim algum tipo de preconceito, assim, Abriu a mas eu boca já nunca. falou em outra língua aí, você já dedurou quem que você pode dedurar quem que você é. Exato, exato, tem que tomar muito cuidado, né? Abriu a Né? boca, já dá para perceber de onde você vem, né? Mas é um Então, preconceito que impede você de trabalhar ou é mais um preconceito no dia a dia, né? Que você tá andando nos lugares e você se sente mal? então, como eu te falei, eu nunca vivenciei nada muito, eu nunca vivenciei nada assim que eu pudesse falar, pô, isso é um preconceito. Então é difícil eu falar assim, que é algo que te prejudica no trabalho ou algo que te prejudica na vida. Eu não saberia te Mas no dizer, trabalho você entendeu? não viu isso mesmo. No trabalho, por Eu não vi, exemplo. porque assim, eu não vi porque, cara, em todas as empresas que eu trabalhei, são empresas extremamente internacionais, assim. Por exemplo, o meu time tinha, sei lá, vamos supor, tinha 10 profissionais, dois eram alemães, o resto era tudo gente de fora, sei lá, americano, indiano, mexicano, brasileiro, holandês. Então a mistura é muito grande aqui, entendeu? Então as pessoas estão acostumadas a lidar com pessoas de fora, assim, tranquilamente, sabe? Ah, legal. Então, Ó, o Tos mandou outra pergunta. O Tos acordou, gente. Olha lá, ele mandou aqui, ó. Você citou a Bauhaus. Você percebe ainda muita influência da escola clássica alemã no design digital por aí? então, é como eu falei, cara, eu considero o design alemão ruim, assim, bem fraco. E não vejo nenhuma influência assim da Bauhaus, né, assim, Deixa no, eu no design publicar digital no, de hoje em dia. publicar no LinkedIn aqui, Eu ó. pensei a mesma coisa. O design da Alemanha é ruim. É ruim. Pedro Lally. Pedro Lally. By Pedro Lari. Guten Morgen. É que eu Guten acho Morgen. engraçado também sobre Bauhaus, né? Porque no final a Bauhaus ela é bem cara de alemão mesmo, né, gente? Ela fala muito de padrão, ela fala muito de, sabe, é uma coisa muito, muito engessada. Puta, parece um negativo, né? Porque a Bauhaus mas ela tem uma característica diferente da arte. Isso é positivo, porque é design de fato, Olha né? o Então, nível que a gente chegou, gente. A gente tá falando mal da Bauhaus. não, tá falando mal, não, pô. Até, Jamais, né? até, Muita, até algumas é lives muita anteriores ela pretensão. falando mal da AJ Smart, né? É, Agora Agora a falando gente mal da já foi para um Bauhaus. nível assim, né? Ó, o Diogo escreveu: segundo a análise do Buriti, na Inglaterra, diziam que eles seguiam os processos porque esses processos os levavam até lá. Interessante. isso é legal, porque a gente sempre fala aqui sobre design não é só desenhar a tela, design é você mostrar o que você fez, por que você fez. Ainda que exista esse contexto que o Pedro falou de, puta, no dia a dia, vamos lá, vamos botar isso aqui. No final, eles querem saber se você conhece o processo. Por quê? Porque você só consegue extrapolar algo se você conhece ele. Então isso é importante, né? A galera É, dá valor a isso, ainda que você no dia a dia talvez não siga a risca. exatamente. Olha lá, ó, tem mais júniors aqui, galera, ó, tá se organizando pra invadir, ó. O Pedro faz trabalho de coiote pra Alemanha, tá, gente? Então, ó, se vocês Tráfico de quiserem. pessoas. Que horror. O Tosh ficou assustado quando o Pedro falou que a esposa dele aprendeu a escrever uma carta. Aqui na Alemanha, cara, tudo é por carta. Ah, você Tudo é tá por carta. zoando. Você quer cancelar a internet, você tem que escrever uma carta e mandar para a empresa. E aí Você tem que Carta, quer selar, carta né? papel. Carta Exato. papel. Tem que selar com Carta aquela papel. vela, com vela, Aqui, ó, sabe? eu tenho várias cartas na minha mesa aqui, ó, cara, recebe. Você abre a caixinha de correio lá, pá, cai um monte de carta em cima de você. Você vai ver, cara, coisa do governo, coisa da escola das crianças, coisa de. Tudo é por carta nesse país, cara. Olha Mas, que bonitinho, cara. Ou seja, a carta funciona, porque o país funciona, né? Ou seja, exato. Mas eu acho que. você tem que ter uma caixa de correio. O box, é. Sim, sim, tem que ter, tem que ter. Então, você tem que aprender a escrever carta para
a maneira correta de escrever uma carta, porque também tem, tem todo um jeito que você tem que escrever e você tem que seguir, entendeu? Então, por isso que as pessoas aprendem como escrever carta aqui na Alemanha. Que legal. Ó, o povo continua fazendo bullying com o fato de eu estar dormindo, né? Lemes dormindo acordado, e ainda tem a vergonha, e não tem vergonha e manda uma pergunta, ó. O Pedro, o Gustavo falou: como podemos ver as vagas para a Alemanha? Onde você indica? O Pedro tinha lido isso, falou muito rápido, né? Você falou de que dá pra... Acho que assim, no LinkedIn, cara, se você pesquisar lá Berlim designer, você vai ver lá. Vai No LinkedIn aparecer, acho né? que é a melhor maneira de encontrar. Ó, a Norma Schneider, ó, esse sobrenome é alemão, hein? Ela mandou aqui, ó, você fez algum tipo de teste de design para entrar? Então, quando eu vim para cá, para a Alemanha, quando eu fui contratado, eu não fiz nenhum tipo de teste, né? Específico para design. Foi só análise de portfólio, currículo, entrevista com RH, aquelas coisas todas. Mas eu passei por alguns outros processos aqui e é muito comum whiteboard challenge, todos esses tipos de teste é muito comum, assim, aqui. Aqueles testes de finais de semana, que o cara manda um challenge para vocês, tem que resolver no final de semana. Isso é muito comum aqui, que eu acho um absurdo, né? Mas isso é outra Eu questão. odeio teste, mas isso a Eu gente não vai odeio, falar. assim, exatamente. Já falamos no Já primeiro Bom falamos, Dia UX. já falamos, ó. A Paty, bom dia, Paty. Ela falou assim, ó, Lemes, aqui também só a base do café. Gente, aqui queria saber do Pedro se você teve algum contato com a academia alemã, por exemplo, pós-graduação, algum tipo de curso também. Você chegou a se envolver, né, ou fazer alguma coisa? Cursos oficiais, assim, eu não me envolvi, assim. Eu sei que existe... A Alemanha, ela valoriza muito o profissional se qualificar, né? Então, o governo alemão dá cursos para você se atualizar, chama Ausbildung, né? Existem muitos cursos na área de design, inclusive, né? Que eles oferecem e tal. Inclusive, tem alguns brasileiros que Mas o dão design é ruim, alguns. né, pô? Então eu não vou fazer o curso dos caras, pô. Não, mas tem brasileiro dando curso, entendeu? Tem brasileiro dando curso. Então, mas assim, eu nunca tive nenhum tipo de experiência direta com Chegou a academia, procurar? sabe? Eu cheguei a procurar, existe na Career Foundry, alguma coisa assim, tem alguns cursos lá que são patrocinados pelo governo alemão. Olha que legal. É. Ó, mas aí nisso que você falou, faz sentido eles cobrarem, então, formação? Eles querem que você tenha um diploma? Assim, na área digital, assim, na nossa indústria que a gente trabalha, assim, não necessariamente, entendeu? Você não precisa ter um diploma para trabalhar na área. Mas se você, obviamente, for trabalhar como, sei lá, professora no jardim de infância, você vai ter que ter, entendeu? Sim. Aqui, até mesmo, sei lá, você vai trabalhar, sei lá, como, não sei, qualquer tipo de trabalho, você tem que ter um estudo. Você não pode simplesmente começar a trabalhar. Então, Legal. Ó, já começa já os papos políticos já, ó. Governinho socialista esse alemão, hein? Ó o Diogo trazendo, né? Ó, o Rick também trouxe aqui, ó. Esse papo de preconceito já me deu no saco essa semana. Essas pessoas que falam que todo branco é racista, vai chamar a pessoa pra dar uma palestra e ela só quer dinheiro. Tô puto. Ó, o Rick aqui já trouxe aqui abriu o coração, né? Inclusive, assistam, né, o vídeo do Rick, que saiu essa semana do Designers Negros, né? Lembra que você tem lançado aí a série. Tá bem legal. Lá ele fala um pouco sobre essa questão de racismo, etc. Bem legal também. Ele também tá provocando a gente, Lemos. Acho que a gente tem que começar a falar também mal do Volner, Do meu. É, total. Não, é porque a gente tem um olhar crítico, o Rick. Rick. Não, eu, como alguém que ama o processo, só posso gostar da Bauhaus. Eu não tenho como não gostar da Bauhaus. Eu só acho que faz todo sentido a Bauhaus dentro da Alemanha. Faz todo sentido para mim. Todo sentido. Mas talvez no Brasil não, pelo visto. Pedro, eu tenho uma última pergunta para você, para a gente encerrar. Vale a pena morar na Alemanha e trabalhar na Alemanha, em Berlim, especificamente? eu acho que não para o resto da vida, mas por um período da sua carreira, com toda certeza. Acho que com toda a bagagem que você vai adquirir e tudo, não tenho dúvidas, né? Mas
talvez algum momento da sua vida você queira voltar para o seu país e falar conhecer, aplicar todo o conhecimento que você teve e tal, e lidar com a sua própria língua e tal. Talvez isso, sem Mas é dúvida. é melhor esperar passar as coisas aqui, hein, cara. Fica a dica. Exato, né? Melhor Então, não. então eu vou encerrar com uma última. Não era a última, uma última. O que você mais sente falta aqui do Brasil? Cara, se ele falar feijão e arroz, eu vou ficar muito puto, cara. Feijoada. Não, Porque assim, eu fico muito indignado com esses brasileiros que saem daqui e falam que estão sentindo falta do feijão. Eu falei, mano, não é possível que você vai morrer. E eu como para de feijão ser todo dia. preconceituoso, larga a mão, deixa ele não, falar. assim, ó, eu não sinto nada, eu não sinto falta de nada específico do Brasil. Eu sinto falta da minha família, obviamente, das pessoas, etc. A comida é algo que eu sinto falta, obviamente, fazer aquele churrasco, de comer aquele feijão, Buriti, realmente faz falta. Eu mando Entendeu? pra Às você, vezes, me manda seu endereço, eu te mando 5 sacos de feijão. sem problema nenhum. Mas eu acho que o que eu mais sinto falta mesmo, eu acho que é das pessoas mesmo, da família, dos amigos, da convivência, de poder falar a sua própria língua sem se preocupar. Eu acho que isso eu acho que é a principal coisa, né? Vou fazer. A verdade é que só come batata e linguiça o tempo inteiro. Realmente, a batata é um alimento É o feijão. É o feijão dos alemães. E a linguiça também, realmente. Isso... E a bebida é cerveja. Cerveja quente, Olha lá, viu? É quente, pô. Faz menos 2 graus, a bebida tá em temperatura então, exato. Quando tá no inverno, você coloca a cerveja na sacada para gelar, né? Então, tá tudo certo. Gente, Pedro, cara, muito obrigado por esse seu tempo aí do seu almoço e trazer essa visão pra gente sobre Berlim. Sensacional, cara. Além de um grande amigo que eu respeito muito, muito legal você poder trazer aí essa visão para quem tá aqui e se conectar de alguma forma, né? Que a gente acaba se conectando na visão, nas dificuldades, os desafios. Então, cara, valeu mesmo, hein? Quer deixar uma mensagem aí para os brasileiros que estão te assistindo? Não, primeiramente eu queria, agradecer aí vocês terem me convidado a bater esse papo, a trazer um pouco da experiência que eu tenho aqui, que eu tenho passado e tal. E a mensagem que eu tenho, assim, para todo mundo que está assistindo, seja designer ou não, invista em conhecimento, estude uma língua, uma segunda língua, se conecte com as pessoas, procure saber outras culturas. Eu acho que isso é um conhecimento que você vai levar pro resto da vida, né? Então, acho que isso que eu teria para dizer aí. Muito bom, muito bom. Obrigadão, cara. Valeu, Buriti também aí. Muito obrigado a todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não, gostaram. Aí eu gostei, mesmo aqui só na base do café, eu gostei. Quarta-feira que vem, a gente continua na Europa, no fuso horário europeu, falando com Portugal. E a gente vai com polêmica, que a pergunta é, o UX chegou lá em Portugal? Exatamente. Dizem que não chegou, hein? Já tô provocando os lusitanos aí, os brasileiros que estão por lá. Dizem que a galera ainda tá sendo web designer lá, hein? Só que eu ouvi falar. Não, cara, o Buriti causando, cara. A gente já falou mal da Bauhaus, a gente vai falar mal do Bono e agora falando mal de Portugal, cara. Ó, cuidado, hein? Isso dá problema diplomático. Gente, não se esqueça, assine o canal Design Team e a gente vê vocês em todos os vídeos que estão saindo aí ao longo da semana. Muita coisa boa, evento em setembro, podcast, Instagram e aqui no YouTube. Pedro, como é que fala tchau em alemão? Tschüss. É isso aí, esse negócio aí que ele falou. Tchau, deve ser isso. Tchau, pessoal. Valeu.